Vamos lá. Ó. Trilha intensa. Trilha intensa. Uma história de horror e morte que chocou o Brasil. Francisco de Assis Pereira, o homem que confessou ser o maníaco do Parque do Estado. Francisco confessou ter matado 10 mulheres. 10. É aquele instinto da maldade mesmo, né? É uma pessoa perversa. Dos criminosos que eu tive contato, né, foi o pior deles. Ele é mau, porque ele gosta do sofrimento. Ele é um dos casos graves de psicopatia. Mulher morrendo. Eu fiquei várias semanas entrevistando ele todo dia para fazer a perícia do Francisco. Beleza. Mas essas fitas ficaram comigo anos, sem nunca ninguém ouvi-las. Parece que é alguma coisa que está me puxando para que eu me torne alguma coisa. Que força, mas uma força que eu não sei, é uma força incontrolável. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo. O que me intrigou foi a violência que estava o corpo. Os assassinatos aconteceram dentro do Parque do Estado, para onde levava as garotas. Lá, ele se transformava. Eu acredito que nem todos os cadáveres que ele produziu foram descobertos. Eu não vim aqui para falar sobre o maníaco do parque. Eu vim aqui para falar sobre o Francisco de Assis Pereira. O Francisco proferiu que ele seria famoso, nem que fosse nas páginas policiais. Aquele relatório foi publicado pela Veja, não sobrou um exemplar sequer nas cópias. A mídia queria vender jornal. Eu acho que a imprensa esqueceu bastante de contar mais quem era a vítima. Não teve muito isso. Ah, o maníaco do parque. Então voltou-se todos os holofotes para ele. E as vítimas? Boa noite. Eu me sinto um alívio no que foi tanta mentira que teve, né? Agora a verdade vinha à tona, né? Um serial killer, ele sempre vai ser um serial killer. Não existe prisão ou tratamento que faça ele mudar o seu comportamento. O máximo da pena permitida no Brasil são 30 anos, que ele cumprirá até 2028. Mas ele sai agora, eu acho, né? Eu aqui sou o responsável, mas eu sair fora demora 2, 3, 4 meses, 5 meses, mas ela vem à tona. 2028. Reduziram a pena dele? Vai sair agora? Boa noite, boa noite. Reduzir pena disso aí é uma loucura. Meu nome é Fátima Souza, eu sou repórter investigativa, 40 anos de carreira. Olha, eu fiz
milhares de casos nesses 40 anos de trabalho. Ajudei a polícia a resolver vários casos, porque as pessoas elas se sentem mais à vontade de falar com o repórter do que com a polícia. É o tamanho da cidade, faz quem é fora dela sonhar em vir para cá. É sempre em busca de emprego. E elas se assustam quando chega aqui. Porque você vê numa novela é uma coisa, você vê na realidade é outra. A maior cidade da América do Sul tem números que assustam. Dirigir em São Paulo tem sido um verdadeiro inferno. A Grande São Paulo tem hoje mais de 1,5 milhão de desempregados. O bairro aqui é violento? É, sinceramente é. No final da década de 90, nos anos de 97, 98 e 99, São Paulo vivia uma epidemia de violência. Isso aí dá uma média de 15 homicídios a cada 24 horas. Não foi uma nem duas vezes, eu estava fazendo no local e eu vi disparos de arma de fogo, houve estampidos a 2 quadras, mais um outro local que está acontecendo. Então era uma coisa muito, muito intensa. Meu nome é Luiz Carlos Pereira, eu sou irmão do Francisco de Assis Pereira. Nós somos gêmeos do dia de nascimento. Eu nasci dia 29 do 11 de 66 e ele 29 do 11 de 67. Todos os aniversários é sempre junto, né? Era meu e dele. A nossa infância foi boa, né? Não foi aquela infância cheia de brinquedos que a criança tem hoje. A gente brincava no chão. Em 77, minha mãe já levou a gente embora. A gente foi para São Paulo já nas férias. Aí meu pai trabalhava já no açougue, nessa época, de empregado. Foi em 81 que ele comprou um açouguinho, que eu comecei a trabalhar. Onde será que o filho aprendeu a matança? E nós vim para cá e eu fiz a casa em cima da casa da minha sogra, ali na divisa de Diadema, né, que é a casa que a gente morou ali. E acho que minha cunhada deixou ele ficar lá, morar um tempo. Não, Chico, fica aí. Fica pertinho da massa. Esse é irmão do maníaco do parque. Nesse tempo que aconteceu o ocorrido. Estava acontecendo, a gente não sabia, né? A mata localizada na zona sul de São Paulo, na área conhecida como Parque do Estado, abriga 5 parques, entre eles o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico. Mas quem mora por aqui sabe que a falta de segurança não é nenhuma novidade. Desde que eu me entendo como gente, sempre foi assim esse lugar. Não ter conseguido você pintava as beiras daquela mata. Mas nunca pintava isso. Eles foram separados, eles iam ter antes, caso haveria acontecido ali, homicídio, o corte ali no meio daquela mata. Foi um senhor que estava andando pelo parque caçando pipa. Uma pipa que Gilberto caiu. Barros! Aê, Cassinão! Ele andava ali e acabou encontrando um dos corpos. É claro que se apavorou, chamou a polícia e no fim acabaram achando mais um corpo. Selma Queiroz. Então essa situação começou a tomar um vulto inesperado, porque se levantou a primeira hipótese é de ter mais vítimas. Você encontrar 2 vítimas próximas, tá, na mesma posição, é uma coisa que já, vamos dizer assim, anormal. Leva a crer que seria o mesmo autor, que seria o mesmo que a gente fala modus operandi. O Parque do Estado não é um parque frequentado pelas pessoas, né? É uma reserva ambiental. E tem algumas trilhas lá. E só quem conhece bem aquela região para entrar ali e conseguir sair também
rapidamente, né? Ao adentrar lá a mata do estado, a equipe já pôde notar, não tinha semelhança com outros casos ocorridos em São Paulo, né? Era algo diferenciado. O próprio local já diz isso, que só alguém que conhecesse muito aquele lugar, porque você perde a noção de localização. Sempre morei em Diadema. Sou suspeita em falar, porque eu adoro. O pessoal fala que é muito perigoso. Não, não é. Não. Não é, não. Meu nome é Lícia Lopes dos Santos. Eu sou uma vítima. Ó. Fui desde balcão de padaria, a babá. Depois trabalhei como DJ num salão de baile. Trabalhava assim para pagar um curso, né? Apareceu um homem na escola. Ao primeiro ver, assim, a gente achava que ele ia se matricular. E ele olhava muito para as meninas. Só que ele não ia embora, ele ficava em cima de uma moto e olhando. Meu Deus. Mas as meninas ficaram muito incomodadas com ele. Tava esperando um trólebus sentido para Diadema. Ele estava armado e hoje eu sei que provavelmente aquela arma não tinha nenhuma bala, mas na hora você não vai pagar para ver. Ele falou que eu iria seguir ele. Quando eu falei que estava vindo alguém que eu conhecia, ele colocou a arma assim e fechou a jaqueta. Eu cumprimentei a menina fez assim: oxe, de onde que eu conheço essa mulher? Fazia gesto para que ela percebesse que eu tava correndo perigo ali. Conforme ele foi virar pro outro lado, foi conseguir ir pegar o ônibus. Você escapou? Quando ele veio no segundo dia, ele falou assim: agora você não escapa. Muito obrigado, Palito. E aí ele já pegou no meu braço e fala: não tenta nenhuma gracinha. Ele não parou em nenhum semáforo, ele simplesmente voou comigo. Aí foi me levando, até chegar nesse local aí que... Oh, meu Deus. E ele falava: anda, vai, entra. Aí eu falei: entrar onde? Esse monte de mato. Chegando lá, ele tentava me morder. Não era beijo, ele vinha pra morder. E aí foi quando ele se virou de novo. E aí eu saí correndo. Eu registrei o BO, mas demorou uns dias porque, sei lá, quando você chega na delegacia, não é fácil. O escrivão, ele estava fazendo o meu BO e assistindo o jogo. E eu tinha passado por uma situação assim que eu falei: gente, será que isso não é o suficiente para, né, para ele me ouvir, me dar um pouco de atenção? Mas não, ele, o tempo todo, ele vibrava com o jogo dele, então eu achei melhor não falar mais nada. Registrado como roubo. Porque a gente tinha infinitos relatos de mulheres que iam à delegacia e ouviam: também com essa sainha, também com essa teta de fora. Não foi você que deu bola pra ele, não? Mas não era uma época que se falava muito de estupro, pesado demais. Como se não fosse pesado ser estuprado. Meu Deus. Se hoje ainda tem isso, imagina em 98, né? Trânsito, e vamos dar um giro em São Paulo para vocês sentirem o drama do que é ser motociclista nessa cidade.
Na época eu abri uma empresa de motoboy no quintal da casa da minha mãe. Era um ambiente rústico, assim. Bem o que a gente precisava. Era uma salinha, uma mesinha, tinha mais ferramenta, oficina, um banheiro. Aí a gente foi contratando um motoboy, foi contratando outro. Coloquei um anúncio no jornal. Antigamente a gente colocava anúncio no jornal. Foi quando a gente encontrou o Francisco. Fiz a entrevista. Ele morava em Diadema, mas é uma pessoa mais normal do mundo. Meu irmão convidou ele para dormir, para morar dentro da empresa. Ficar lá no cantinho. Inclusive, na época, ele nem sabia muito andar de moto, mal andava de moto. E eu conversava muito com ele, né? Como ele dormia dentro da empresa e eu trabalhava nessa época, eu entregava jornal. 6h30, tava já na porta da empresa. E ele abria a empresa, colocava a moto para dentro, baixava a porta e ficava deitado em cima da moto. Com uma perna em cima do baú, deitado na moto. E às vezes ele tava acordado e a gente ficava conversando. Estamos assistindo o caso do maníaco do parque. E hoje ainda continua sendo loucura. As empresas gigantes de motoboy que a gente conheceu, os motoboys morreram todos. Eu entrei lá através do meu cunhado. Chico já estava lá. E a gente fez amizade. E ele era um dos melhores amigos que eu tinha. Ele que me ensinava. Ele abriu o guia na página da rua. A gente ficava meia hora para achar o endereço. Ele já falava, não, é página tal. Ele foi ficando um motoqueiro muito bom, viu? O Francisco andava muito mais de 200 km, 220, 240, diário, de segunda a sexta. Nossa. Dia 24 para 25, era Natal. Aí a família toda estava reunida, aí eu falei, pô, você não quer ir para lá, né? E ele foi. E ele ficou lá fora, ali que a gente fez, botou um som, ficou dançando, tocando música. E ele dançando, passinho com a mulherada, com minhas irmãs. E ficou lá. Passou o Natal com a gente. Tranquilo? Nós crescemos juntas, eu e a Selma. Nós passamos a infância e a adolescência juntas. Nós gostávamos de brincar na rua. Era uma época que você podia brincar na rua. E era muito gostoso. Com certeza foi uma podia. infância muito saudável, uma adolescência muito saudável. Quando eu casei, fiquei 8 meses sem engravidar. Mas, de repente, apareci grávida. Aí veio a Rose, aí em seguida veio a Elisângela. Oi, e aí, boa em noite. seguida, veio a Selma. Eu cheguei lá, eu fiquei com meu neto, passei a noite. Quando eu cheguei, ela já estava arrumada para sair, porque ela falou, mãe, eu estou indo na Liberdade, passar no médico, de admissão, né? Me espera que eu vou tomar um banho e vou com você. Ela falou, não, mãe, a senhora passou a noite lá. Eu tô com o endereço aqui e eu vou. Eu vou voltar para assistir o jogo. Ia ter o jogo do Brasil e Dinamarca. Ela falou, pai, eu volto para nós assistir o jogo. Todo jogo de Copa é a mesma coisa. A ansiedade toma conta do brasileiro. Ainda mais quando se prepara para ver a seleção tentar uma vaga nas semifinais. O Brasil para, o comércio para, tudo para. Começa a festa da classificação na Paulista. Amanhã é o seguinte, o patrão dá licença porque não dá pra trabalhar não. 8 horas e a Selma não ligou, não chegou 9 horas, nada da Selma. Eu fiquei preocupada, eu falei, Antônio, cadê a Selma? Ela disse que vinha assistir o jogo e ela não apareceu. Chegou 11 horas,
Nada. Passei a noite ali, falei, meu Deus, a Selma não manda, a Selma não liga, a Selma não faz nada. Aí passou a noite, a gente passou a noite sem dormir. Quando ela desapareceu naquele dia, a gente já estava na rua, em procura dela. A gente andamos todos os ML de São Paulo. Voltamos para casa, fomos direto na delegacia de Cotia. Ela falou que a menina tinha sumido. Ele olhou para a cara dela e falou, ela deve ter ido com o namorado assistir o jogo lá na França e você está quebrando a cabeça. E ele não fez o berro. Eu conheci a minha filha e ela não ia fazer isso. E eu senti uma coisa tão ruim assim que a gente não tem valor de uma formiga, né, para esse povo, né? Eu saí de manhã, já fui para casa da minha tia e fiquei lá. Naquela época nós tínhamos amigos que eram policiais e aí nós ligamos para eles também, fala com um, fala com o outro. E aí um desses nossos amigos, ele falou assim, escuta, você já mandou uma mensagem no pager dela? Eu falei, não. Ele falou, então manda. De repente, eu sentada no sofá, aí o telefone tocou e eu atendi o telefone. Eu tô com a Selma aqui. E é o seguinte, eu quero um dinheiro. Então, mas deixa eu falar com ela. Não, vai falar nada com ela não. Eu só quero saber do dinheiro. Eu quero a senha do banco. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha. Puf, desligou o telefone. Ela usava a minha conta, então ela tava com o meu cartão e tinha lá meu nome. Aí o telefone, alguns minutos, toca novamente. Peguei o telefone, me dá a senha. Eu tentei argumentar, tentei falar. E ele só palavrão, só xingava. Ele falou que ia ligar às 11 horas, mas depois ele não ligou mais. Eu ficava do lado daquele telefone esperando ele tocar. Se eu não conseguir dormir, como é que eu ia assistir televisão? Se eu tivesse assistido televisão, eu teria visto o corpo dela. Eu teria reconhecido. Mas eu só fui ver depois. Os corpos foram encontrados hoje de madrugada por um morador da região, no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. 3 de julho. Esse amigo ligou e ele falou pra mim, Sara, você tem um documento da Selma? Foi encontrado um corpo. E pelo que você tá me falando, bate com as características da Selma. E esse corpo tá no IML. E eu gelei. Como que eu ia falar isso pra minha tia? Como que eu ia falar isso pro meu tio? Não dá pra falar. Vou entrar, quero ver. Ele falou, não. Ele falou, é sua prima, é sua amiga, cresceu com você. É uma cena que nunca mais você vai conseguir esquecer. Só pressionava por ser ela, minha filha, né? Tá ali. E eu reparei tudo que passou com ela ali, né? Eu escutei a minha tia gritar lá de dentro. Que era a Selma que estava lá. Quando nós saímos do IML, nós fomos direto pro DHPP. E aí nós já tomamos conhecimento de todos os casos. Pai e mãe olharam as roupas encontradas na mata, onde o corpo dela também foi encontrado. Ixi, eu tava tão perdido no tempo que eu nem... E eu também. Que eu fiz tudo assim, sem... Como se eu não sabesse nem o que eu tava fazendo, só ali com sentido só nela, né? Meu Deus. Dois outros corpos foram localizados no Parque do Estado. A gente percebeu que aquilo não era normal.
Outros 2 corpos de mulheres foram encontrados no sábado no mesmo local. Todos os 4 corpos estavam seminus. Eles vão ser examinados agora para verificar se houve violência sexual. Rosa Alves Neta, 21 anos. Abordada pelo maníaco, foi levada ao parque e morta. Um grande caso, uma busca por um assassino maluco, um serial killer, uma cobertura diária, todo dia, todos os repórteres vinham para cá. Todo dia. DHPP passou a ser a nossa base. Foi nessa rotina de DHPP e de Delegacia Geral, uma conversa em que estavam o Dr. Jurandir, Desgualdo e alguns repórteres que cobriam polícia todos os dias e contaram pra gente que tinha um caso escabroso, uma suspeita de um cara que atacava várias mulheres. Esse não é um crime comum, logo ele é excepcional, então logo ele é notícia. O maníaco do parque. O maníaco do parque. É o maníaco do parque. O maníaco do parque. A cobertura do maníaco do parque, eu acho que ela conta um pouco desse pico da cobertura policial sensacionalista. Eu criava uma polêmica e eu aprendi a ser polêmico. Eu estou procurando o juízo do ser humano. E a gente fez a cobertura. E depois ao vivo, com a entrada da polícia, cães. Vamos ver agora a primeira entrada na mata. Ulisses Rocha Aventura. A gente vai entrando, vai acompanhando. Tá vendo? Uma pata. Vamos trocar ela. Olha, por que teria essa pá aqui? O Francisco acabou se envolvendo numa briga com outro motoboy na empresa que ele trabalhava no bairro da Moca. Teve essa briga mesmo, certo? Por causa de uma correntinha de um bip. Eu fiquei sabendo. Era o pager da guria. Na hora que eu voltei lá, que ele tinha brigado com o Jalmir. Me parece que o Jalmir acho que enfrentou ele. E ele foi pra cima do Jalmir. Na época ele foi por tudo ou nada. Eu não sei se ele não ia nem fazer alguma coisa mais grave com o Jalmir. Entre uma briga, a pessoa não poderia ter reação o que fosse, com revólver, com arma, o que fosse, que seja. Entre uma briga, seria tudo ou nada. Ou eu ou outra pessoa, um dos dois ia terminar ali. Por isso mesmo, não teria briga. O meu primo pegou uma chave, o Chico pegou uma também. E tiveram, se agrediram mesmo, se machucaram, entendeu? Batendo um no outro, né? Aí foi que eu mais o Jorge entramos no meio e separamos a briga, né? Os dois foram conduzidos à delegacia, 8º Distrito Policial, e após ser elaborado o boletim de ocorrência, foram liberados. Pegaram o DNA dele, será? Meu primo, a gente viveu junto a vida inteira, né? Ele sempre falou, não confia nesse cara não presta. E eu vou sair daqui porque eu não gosto desse cara. Quem é o assassino do parque? Esta resposta ainda não está próxima. O parque, ele tem 3 delegacias distintas, né? Porque ele é muito grande. Então ele tem uma desse lado, uma desse lado, uma desse lado. E um delegado não falava com o outro. Então, na época do Maníaco do Parque, você teve que buscar vítima por vítima, Estado, desaparecimento por desaparecimento. Você tinha que fazer a busca mecanicamente. Era feito pelos senhores investigadores e iam estudando os casos que se assemelhavam entre eles. Era difícil estabelecer essa ligação entre vários casos. As delegacias não eram integradas como são hoje, que você tem acesso no computador ao que está acontecendo. Então foi daí que o Dr. Desgualdo, com a experiência dele, pediu que a equipe fosse em busca nessas delegacias do que acontecia ali. Foram descobertos outros 2 corpos, mas cujo
Os boletins de ocorrência estavam na delegacia do bairro. Raquel Mota Rodrigues, 23 anos, é lembrada hoje pelo seu jeito brincalhão. Michele Martins tinha apenas 20 anos. A menina saiu de casa em abril e não voltou mais. E nós vislumbramos a possibilidade de ter uma ligação com os outros casos. Até se estabelecer essa ligação aí levou um tempo. Só aconteceu aqui no DHPP. Daí, nesse momento da investigação, onde não se sabia ainda quem era essa pessoa que estava fazendo tal barbaridade, aconteceu uma coisa muito importante, que foi a prima da Raquel, a Lígia, ligar para o delegado no DHPP e dizer, olha, minha prima, quando desapareceu, ela me ligou antes. Meu nome é Lígia Cleni Crescêncio e eu sou prima da Raquel. E ela era muito falante. Em 3 minutos ela contava a vida dela todinha pra ti, se ela fosse com a tua cara, entendeu? Ela era aquela pessoa assim, que onde ela tava, ela contagiava a gente com alegria, sabe? Era certinho, porque ela não desviava o caminho. Pegava o metrô e vinha embora. Ela ligou pra mim do Fala, orelhão. Hugo. Tudo certo, querido? Obrigado, irmão. Seja bem-vindo a Santa Catarina. Foi onde ela ligou e falou pra mim, olha, tem um rapaz aqui que ele tá me chamando pra fazer um álbum de fotografia. Ele era uma espécie de fotógrafo do Avon. Tá um negócio, tá? Vaidade. E era o sonho dela, né? Ele já percebeu isso conversando com ela. A vaidade, ela é um bicho. É uma coisa que eu sinto, eu sei, dentro de mim, se pode ser me engana a mim mesmo e a outras pessoas, porque eu falando era ruim comigo, realmente. O que eu vinha na minha mente era que ela não viesse comigo. Você não vem comigo e não entra lá que eu tô te levando, porque lá eu vou tirar foto. Então, eu não sei porquê que eu, naquela hora, parece que foi uma coisa divina, que veio e falou, fala pra ela não ir, né, alguma coisa assim. E o cara tava do lado dela. E ela terminou a frase e não falou tchau, entendeu? Que ela sempre falava. Ele desligou antes dela terminar a frase. Então, ele levou ela de arrasto. A polícia, no momento que nós fomos registrar o desaparecimento da minha prima, agiu com muito descaso. Nenhuma importância deu. Já estava bem uns 15 dias, eu acho, desaparecido. E a gente chorando naquela agonia. Ligou uma vizinha pra mim e falou assim, ó, Lígia, não sei se é, mas eu ouvi numa reportagem, encontraram uma mulher, disseram que com aproximadamente 40 anos, e ela não tem 40 anos, mas dá uma investigada, porque era o cabelo, assim, mostrou desfocado, mas era um cabelão, assim, que a moça tinha. Foi indo, até chegar ao reconhecimento do corpo dela. Morte natural. É que embora a moça meio do tenha mato. sido encontrada morta no Parque do Estado, apenas de calcinha, com o rosto enterrado, o IML, no laudo, determinou a causa-mortes como natural. Meu Deus do céu, é inacreditável isso, cara. O corpo achado só de calcinha, o rosto enterrado no meio de um parque, morte natural. Cara, o Brasil é uma desgraça, velho. Boa noite, Diego. O telefonema da prima da Raquel foi importantíssimo. Eu sempre incentivo as pessoas a falar, a ligar, não ter medo, né? Ela disse, olha, eu tô aqui com um rapaz e ele tá querendo fazer fotos. E começaram a aparecer outras sobreviventes, pessoas que tinham conseguido fugir ou se desvencilhar dele, muito chateadas com o fato de não terem sido ouvidas antes, de não terem dado crédito para elas antes, quando passaram por aquele momento difícil. Mas é cada vez maior o número de mulheres que procuram a polícia e que dizem ter sido abordadas por ele.
Ele falou assim, o que uma moça bonita tá fazendo aqui? Foi a partir daí que eu fui chamado pelo Dr. Desgoldo, o diretor, no sentido de alcançar, levantar o maior número possível de vítimas atacadas por ele. Ele abordava na Praça da República, abordava algumas lá no Parque do Ibirapuera, na imediação da Avenida Paulista. Ele era simpático, Esse cara que vai ser solto. Era um cara bom de conversa, era um cara gentil. E com isso ele atraía, ele conseguia levá-las até o Parque do Estado, sob o argumento que lá iam fazer filmagem, que lá existiam outras garotas já no set de filmagem. Algumas delas ele chegou a ameaçar utilizando arma de fogo, ou então simulando que estava armado. Eram moças de idade geralmente entre 18, 22, 23 anos. Eram moças bonitas e elas relatam que assim que ingressavam no parque, ele se transformava. Olhava para a fisionomia dele e já via uma transformação. Era outra pessoa. E até ali tava um cara super de bem. Aí ele passava a espancar, a agredir e a praticar todo tipo de violência sexual. Senhora, quando eu caminhava pela minha marca, eu estava mais alto da minha marca. Quando eu passava correndo, ela ficava baixa, estava diminuindo, estava chegando. Depois que chegou na mata, ele se transformou em um monstro. Ele colocou as duas mãos na minha garganta e apertava. Quando eu ia me desfalecer, ele me segurou e falou assim, tá vendo como eu posso te matar desse jeito? Cala a boca, porque eu sou um psicopata e eu não sou um bandidinho qualquer, não. E apontou o dedo assim, rodeando a mata, falando assim, eu já matei muitas, tá tudo enterrada por aqui. Meu nome é Sandra, eu sou uma sobrevivente do Maníaco do Parque. Minha carteira profissional foi encontrada no Parque do Estado pelo DHPP, num triângulo que eles fizeram ali na mata para procurarem mais vítimas e corpos. E aí eu recebi um convite para comparecer. Bom, quando eu cheguei no prédio, a primeira vez que eu vi um monte de repórteres, mas eu não sabia que eu tinha ou eu podia tampar meu rosto para entrar no DHPP. Eu não sabia que eu podia não dar entrevista. Eu não sabia de nada disso. O comportamento dele com você? O que ele disse pra que ele você? fez na mata? Como é que você conseguiu escapar? O cara Eu não tava tava pegando legal. uma atrás da outra, então, velho. o que eu fiz? Eu fui pro Parque do Todo dia, Ibirapuera, velho. pensar na possibilidade de arrumar um emprego e alugar uma casa para sair da casa da sogra. E aí veio o Francisco atrás de mim. Quando ele veio me seguindo e falando, moça, 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 não é que eu sou um representante comercial? Eu tô procurando moças no seu perfil. E eu queria convidar você para fazer uma sessão de fotos. A minha equipe tá no parque do zoológico. Eu falei assim, como que vai ser? Quantas pessoas vão estar lá? A minha irmã vai estar lá. Então, se você quiser ir agora, é agora. Sobe na moto e eu te levo lá. Subi na moto e fui. E se vocês pararem para observar, eu fui para o Parque do Ibirapuera justamente para pensar num emprego. E o que o cara falou casou com o que eu estava procurando. Eu queria muito acreditar no que ele falou. Eu precisava. Era minha... Era a única saída. Ele parou a moto ao lado de... Se eu disser pra você que é um matagal, eu vou dar a entender que eu já havia percebido que era um matagal. Então, por que eu entrei? Ele falou assim, isso aqui é um pequeno bosque que a gente corta por aqui e cai na rua de baixo. Eu já vi vários bosques assim, pequenas praças. E eu realmente acreditei. Eu não imaginava que era o Parque do Estado, sabe? Eu falei assim, vai na frente, me mostra o caminho. Na intenção de voltar, virar e correr, né? Só que quando eu me virei pra correr, eu tropecei numa raiz de árvore. E aí eu caí. Foi aí que tudo começou.
ele me bateu bastante no rosto. Falava que eu era vagabunda, dizia vários palavrões. Sempre violento e vulgar. E aí ele dava risada. Ele dava risada do meu pavor. De repente você começa a sentir uma adrenalina tão grande e fala assim, eu posso, eu consigo. E de repente você levantar como outra pessoa, aí pronto, aí eu saí de mim. Não era mais eu. Eu comecei a ficar desbocada, sabe? Desbocada e autoritária com ele. Eu só não entendia de onde veio aquela força e aquela argumentação, aquele poder de convencimento que bateu em mim naquele momento. Ele começou a abrir a calça. Eu quero saber o seguinte, já que você é o estuprador, você trouxe preservativo, né? Aí ele, não, por quê? Eu falei assim, porque eu tenho HIV. Eu joguei na mesa tudo que eu tinha. Ele arrebentou a minha bolsa. Gênia! Tirou a alça, me amarrou numa árvore com a mão pra trás, sem sutiã. Falou assim, eu tô indo embora. Você fica aí, eu só te amarrei porque eu não quero que você me siga. Ele me amarrou numa árvore com a alça da minha bolsa e eu consegui me soltar através dos movimentos da mão que eu fiz lá por ter visto na televisão e consegui escapar. Saí da mata com a força e com a coragem, né? Ainda naquela adrenalina, sabe? De enfrentamento. Que loucura! Aí eu, socorro, alguém me ajuda. Eles me levaram pra delegacia. Fui fazer o boletim de ocorrência. O delegado, ele tomava depoimento e ele dizia o que aconteceu, com uma cara de pouco caso, sabe? E por que a senhora entrou na mata? É tudo muito parecido. Depois desse primeiro registro na delegacia, ninguém me procurou. Às 3 da tarde, chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Sandra Aparecida de Oliveira, de 19 anos. Ela deu bastante entrevista, ela foi muito despojada, corajosa, foi um fator motivador. A gente usava isso e falava, veja, vocês não precisam dar entrevista a nada, mas veja a Sandra. A Sandra tá pondo a cara para bater. Ela tá defendendo não só o interesse dela, o interesse da sociedade e de outras meninas. Eles buscavam detalhes do rosto do Francisco. Enquanto eu estava apavorada, eu não conseguia olhar pro rosto dele. Só pavor. Mas quando o pavor passou, que eu respirei e consegui focar nele e olhar bem para ele, eu peguei todos os detalhes dele. Uma boca suja, ele tinha uma aparência suja, ele tinha uma falha na sobrancelha, como quem caiu e feriu a sobrancelha. Era um rosto cheio de sardas. Eu me lembro que, embora não fosse o retrato falado colorido em computador como é hoje, ele tinha bastante semelhança com Francisco de Assis Pereira. Olha. Aí começou a falar, ó, já tá sendo feito o retrato falado. A mulher só falou como é que o cara assim, era, foi muito parecido, tá cara. Sendo procurado. E eu olhava o retrato falado, parece que eu conheço essa pessoa. Nesta delegacia, depois do depoimento aí, de duas vítimas que conseguiram fugir, foi feito este retrato falado do agressor. A gente trabalhou na sexta-feira, chegamos na empresa às 9 horas, aí apareceu um jornal. E a gente brincando, né, que a foto era suspeita. A gente tinha o salão lá e do lado tinha um pedaço assim. E o que acontece? Como a gente não usava aquele pedaço, nós realocamos com a cabeleireira. Ele foi no salão do cabeleireiro, do lado, né, e pediu pra mulher tirar a sobrancelha dele, deixar bem fininha. Aí deu a sexta-feira, beleza, todo mundo foi embora. No sábado, ele começou a queimar os papéis, e os papéis começaram a fumaçar muito e atrapalhou o salão do lado, né? No dia que saiu a foto falada dele, ele queimou, na madrugada, todas as fotos. Ô Chico, o que você tá queimando aí que a fumaça tá atrapalhando aqui? Aí ele se assustou, ele jogou no vaso, tudo deu descarga. Cara... Como delegado de polícia, ainda mais na homicídios, mesmo com Copa do Mundo, a gente continuava trabalhando. O mais importante era estabelecer aí a autoria do crime e localizar o criminoso o mais rápido possível. Então tinha um pânico popular e um anseio popular de ver esse cara na cadeia.
Segunda-feira, todo mundo triste, né? Cheio de mágoa, né? Chico não estava mais na empresa. E quando a gente veio trabalhar na segunda-feira, já tinha um bilhete. O bilhete estava em cima da mesa, né? Se despedindo, agradecendo pelo trabalho e tal. Ninguém desconfiou. Fácil. Porque ele errou menos palavras. Dificílima. Porque você tinha uma obrigação de localizar um maníaco que estava solto. Eu não sei o que poderia acontecer futuramente. Viria, além de que ele começa em ser humano, que viria depois daquilo. Se tanto da carne de uma mulher, eu queria ser associado à carne de um homem, de uma criança, de uma senhora, Isso aí são os relatos dele, da representava para a sociedade. Da entrevista com a psicóloga, Era né? um predador que estava solto. A população estava assustada, curiosa no sentido de que o caso resolvesse logo se soubesse Eu não entendi quem que é essa mulher ainda. As meninas tinham medo na periferia, todo mundo está tentando evitar sair à noite, principalmente naquela região, né? Aqui é sempre com medo. Não dá nem pra ficar aqui assim parado muito tempo. De medo de quem é esse homem, como que é a cara dele. Ah, jornalista. E ele pode me encontrar. O pessoal ficava apavorado. Todos ficaram com medo. Todos. Eu falei pra ele, ó, o pessoal tá te procurando aí, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa a ver? Ele falou, não, em partes. Ele tem que ser retirado da sociedade no menor tempo possível. É imprevisível o comportamento de um predador desse naipe. Ele falou que ia sair pro mundo aí, que ninguém ia pegar ele. Foi assim que ele me disse, né? Agora, Francisco é procurado em todo o país.